E se for, ok, o Brasil vai afundar. Você não pode viver na nuvem, no espaço, agora dos Estados Unidos, vamos pegar um pedaço do Brasil, quando o Brasil afundar, o que a gente faz? Veja, o senso de país, às vezes vai resgatar o que é um país. É um lugar que eu consiga morar, ter segurança, dormir, tomar banho, trabalhar, criar meus filhos, ganhar meu trabalho, ganhar o meu dinheiro e sustentar a minha família. Isso é o meu país. Essa é a função básica do país. Eu não estou no país para ser alucinado, para ser explorado, para ter que pagar um monte de imposto para juiz, para presidente, para primeira-dama, ficar se completando com lagosta, com roupa de grife. Não é para isso que eu trabalho, que eu enfrento a vida. Um país é quase como um condomínio. Um país que funciona é um condomínio. Você tem a tua casa lá, você abre mão de algumas liberdades, não vai escutar o som alto, o meu vizinho também não escuta, então a gente vive bem aqui no ambiente. Tá bom, tem segurança, está organizado. Aonde vale mais uma casa? Aonde vale mais uma pessoa? Aonde vale mais uma vida? Dentro do condomínio ou numa casa de rua? É evidentemente um país, no limite, é um condomínio. Só que é um condomínio onde as famílias estão lá há muito tempo. Minha família está aqui no Brasil desde sempre. A família de vocês pode ter chegado agora, mas existe um vínculo afetivo emocional. Às vezes, na sua casa, você tem um vínculo com a sua casa que você cresceu. O ponto é, um país solto desse jeito desgarrado, hoje, é uma casa de rua desgarrada. A minha casa, nos Estados Unidos, não tem muro, tem uma segurança, uma paz tranquila. Os Estados Unidos, dependendo do estado, dependendo da região, é um condomínio fechado, com segurança, com tranquilidade, com escola, com tudo. Só não tem saúde gratuita. Isso é outro assunto. A importância de ter um grupo. Historicamente, nós somos mamíferos. E nos mamíferos, existem os mamíferos que caçam em grupo e os que caçam isolado. Isoladamente, o tigre, ele é mais forte do leão. A qualquer momento, um leão leva uma surra no tigre. Só que, na natureza, o tigre caça sozinho, vive solitário, e o leão é em grupo. Na natureza, tem muito mais. A taxa de sucesso do leão é infinitamente maior do que a do tigre. A quantidade de tigres no mundo, na natureza, é minúscula, a quantidade de leões muito maior. A taxa de sucesso na caça, a taxa de sucesso do grupo ou do indivíduo é sempre muito maior. O Estado é o grupo. O Estado, ele, muitas vezes, geralmente, ele acaba sendo aparelhado, utilizado para detonar um indivíduo. Por isso que eu acredito que nós precisamos ter um Estado pequeno, que nós consigamos controlar e não nos roubem, para nos proteger de um Estado ainda maior que venha alucinar e escravizar a gente. Eu acredito que não dá para viver fora de um país ou de um Estado. Se nós sairmos do país, nós temos que encontrar um outro país para viver. E se você for viver em outro país, você será um cidadão de segunda categoria. Dificilmente você será absorvido. Não é uma transição tranquila. Vários povos foram conquistados e sumiram. E o processo de conquista, assimilação, não é tranquilo. Isso aqui para Romano, fenícios sumiram. Os celtas, que eram ali no norte da Europa, tudo, sobrou um outro povinho ali espalhado na Bretanha, ali no país de Gales, que ainda fala um pouquinho de língua com alguma influência celta. Foram varridos do mar, escravizados, alucinados, etc. E tal. Cartago, que é um dos mais famosos, não sobrou absolutamente nada. Os romanos destroçaram ali no norte da África com a famosa frase: Cartago delenda est. Cartago precisa ser destruída, varrida do mapa. O Império Otomano também. O norte da África todo era cristão. Tinha Berber, tinha Cópula, acabou. Foi uma árvore e sobrou um pouquinho de cristão ali no Egito.
o Império Otomano e o Império, a expansão do Califado, são aqui dois momentos. O de lá de cima é o Otomano, o de baixo é o Califado muçulmano. Ele teve uma rápida expansão e varreu um monte de civilizações. Você tinha os persas ali, com zoroastristas, berberes, samaritanos, cristãos do Oriente Médio, assírios. Alguns povos pegam e perdem o seu território e conseguem sobreviver por algum tempo, mas sempre com um sentimento ruim, com alguma tentativa de ganhar independência de novo, ou lutando, articulando. Não é um processo tranquilo. Você tem, samaritano, eu já falei, os celtas, os pré-colombianos, incas, astecas, maias, que foram invadidos, conquistados pelos ibéricos. Os drusos agora acabaram de ser massacrados de novo lá na Síria. Os curdos, que é uma nação gigantesca, 35 milhões e não tem um país, são massacrados o tempo inteiro. Os tibetanos perderam o país para a China, os uiguires perderam o país para a China, os mapuches, quechuas, tamis, os quebequenses, os franceses do Canadá, que lutam para manter uma certa independência e autonomia da nação, eles consideram uma nação. Os bascos, os berberes, os ciganos, os africanos da África do Sul, os brancos falavam holandês. Eles têm fascista, tal, tudo bem, mas o país deles ali, eles não têm mais, acabou, perdeu. Os palestinos. Teve um povo que conseguiu reconquistar, os ibéricos. Os ibéricos conseguiram reconquistar a terra e o país deles. E a partir daí, expandiram novamente. Eles partiram num pequeno trecho que sobrou, que os muçulmanos não tinham conquistado, no norte da Península Ibérica, que é o Reino de Astúrias. A partir do Reino de Astúrias, houve toda a reconquista do território da Península Ibérica, e depois, quando eles fecharam toda a conquista, escreveram no brasão espanhol, non plus ultra, nada além. Chegamos aonde queríamos chegar. Só que imediatamente descobriram as Américas. E aí eles riscaram no brasão o non, e virou plus ultra, além, mais, muito mais do que a gente podia imaginar. Essa força, esse desejo, que o Nietzsche chama, esse desejo de poder, essa potência que existe dentro do ser humano que tem valor, é o que a gente busca no Falurano. Não queremos oprimir, não queremos escravizar, mas eu não quero ser escravo. Eu não aceito o meu papel nessa granja que é a República Mundo de Deodoro. Eu não aceito isso. Outros, quando veem que o país está afundando, conseguem escapar. Porque se o país vai afundar, beleza, perdemos. Quem ficar será morto, escravizado, destroçado. Então, vamos escapar, vamos tentar organizar e buscar uma alternativa. Também é válido. Não estou falando que é impossível nós perdermos a luta. Eu acho que é possível. Muitos povos que tinham guerreiros perderam a luta. O mais famoso caso, na mitologia grega, é Troia. Então você tinha o Aquiles do lado dos gregos, mas tinha outro herói tão valoroso que era o Heitor do outro lado. O Heitor é morto, os troianos pegam o cavalo de Troia e a cidade de Troia cai. Quando a cidade está caindo, as pessoas estão sendo massacradas, as mulheres começam a ser divididas, escravizadas. O Enéas, junto a um grupo de pessoas que ele conseguiu organizar, foge para os barcos e parte de Troia. Chama Enéas, esse herói troiano. Ele vaga pelo mar Mediterrâneo durante alguns anos, até chegar à Península Itálica, onde ele funda uma cidade chamada Alba Longa. 10 gerações depois, o rei, a princesa de Alba Longa, tem 2 filhos, Rômulo e Remo, que fundam Roma. E o resto é história. Os romanos fizeram um império, conquistaram e massacraram um monte de povos, entre eles Israel. Foram lá e varreram Israel no mapa. Com o saque de Israel, com o saque do que eles tiraram, que eles pegaram, massacraram, mataram e pegaram o ouro.
Eles construíram o Coliseu. Tito e Vespasiano construíram o Coliseu. E isso está documentado na coluna de Tito, inclusive quando eles levam a menorá que está no templo de Salomão. E os judeus ficaram 2000 anos sem ter um país, vagando. Não, vou viver para aqui, vou escapar para lá. Tudo bem, quem ficou lutou, morreu. Quem escapou, viveu. Mas eles nunca esqueceram a importância de ter um país. Nunca se esqueceram da importância. Durante 2000 anos, eles ficaram lamentando terem perdido o país deles. O Einstein sabia da importância de ter um país. Ele era judeu, nascido na Alemanha, perdeu o país dele. Tiraram a cidadania alemã. Quando perguntaram o que você achou disso, não esperava nada diferente dos nazistas. Depois, ele foi para a Suíça, foi para a Grã-Bretanha, acabou se tornando cidadão americano. E ele sempre apoiou também a criação do Estado de Israel. Ele sabia da importância. Será que vocês não, estou usando apenas uma pergunta retórica. É difícil de encontrar alguém mais inteligente do que o Albert Einstein. Ele sabia da importância de ter um lugar, de ter uma pátria, de ter um país, de ter um lugar onde você possa levar as próximas gerações da sua família para a segurança. Abraão, mas eu não tenho família, não tenho sobrinhos, não tenho entes queridos, estou me lixando para a próxima geração. Beleza, então pode ir para a praia. Aí você está de boa. Aí você também não existe sob o ponto de vista de força, energia e história. Você é como se fosse essa cadeira. E eu desejo, antes de passar a palavra, essa é a minha apresentação, vou passar a palavra para o grande Denis Oitão, para perguntar se a saída do Brasil é aeroporto, mas antes disso, eu realmente desejo que esse nosso evento seja lembrado como o nosso reino de Astúrias. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, né? Muito obrigado, professor. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu já tinha prometido no ano passado, quase um ano atrás, que eu vim em Osasco, e finalmente apareceu a oportunidade de fazer uma visita. Mais importante, na minha opinião, do que sair do país, é tirar o país do seu dinheiro. Hoje quem compra tesouro direto compassa, não tem feito com dinheiro, né? Hoje quem compra ações, é muito difícil você encontrar uma pessoa que compre ações brasileiras achando que isso é investimento, né? Se você for pegar no todo, ele tem triplicado para voltar nominal em dólar. Se for corrigir pela base monetária dos Estados Unidos, você aumentar mais de 10 vezes. Não é uma pessoa que está concorrendo. Às vezes, bolsa também concorre com dinheiro, né? A gente compra venda ali para ver se consegue multiplicar a riqueza. Mas, se você está investindo formalmente num negócio e ele paga impostos para um governo que você considera ditatorial, você está financiando um governo ditatorial, né? O mais importante, na minha opinião, é não ser comparsa, não financiar algo que você não concorda. Eu não sei até que ponto vocês consideram as urnas da Smartmatic venezuelanas verdadeiras, justas, confiáveis, auditáveis, mas mesmo que você considere que a eleição seja verdadeira, mesmo que você considere que não tem fraude nenhuma, as eleições são beleza e tal, não é eleição qualquer majoritária. O voto da maioria das pessoas não importa nada. O voto decisivo é só um, mas o voto da maioria das pessoas não é de ninguém especificamente. Agora, cada real que você gasta na vida, cada real, se você comprou essa garrafa de água uma vez, em algum lugar, você mudou a realidade física da realidade. Você recomendou o cara que comprou, invasou, transportou, vendeu a água, você mudou a demanda por água. Cada real que você gasta, seja com consumo, com investimento, com poupança, você está mudando a realidade física do mundo. A minha mensagem principal é essa, a salvação individual. Eu espero, tem várias coisas que os professores defendem, eu adoraria que acontecesse. Eu adoraria que acontecesse candidatura independente, uma coisa fundamental para moralizar o país. Mas considero que isso pode não acontecer com o tempo de vida. Ou pode acontecer daqui a 20 anos, e que eu não vou ficar 20 anos
colocando meus ovos numa cesta que seria para outra geração, mas eu espero que eles estejam certos e errados. Não só em relação à candidatura independente, mas também a possibilidade de algum grupo com condições, né, de moralizar, de dar um choque de realidade, de desnazificar esse país. Eu não vejo muita perspectiva de curto prazo. Eu espero que errado que eles estejam certos. Mas independente se o Brasil vai ter um Bukele em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, eu não quero esperar isso com na pobreza e no tesouro direto. Eu espero tirar primeiro o país do meu dinheiro e, em segundo lugar, aí sim, algumas pessoas, como o professor Abraham, tem um risco aumentado brutalmente de estar fisicamente no Brasil. Né? Você vai ficar denunciando o trem de água, denunciando a ditadura dominante dando sopa no meio da rua. A chance é muito alta, não sei como aconteceu na China, nesses países aí, no Venezuela, se acontecer, chegar dois caras na moto, não é isso? Um dá 2 tiros na sua cara e embora, não é isso? A probabilidade é essa. Tem pessoas que deram testa nos regimes ditatoriais porque não são mais de ficar lá, como na Venezuela, em Cuba, em muitos outros lugares. Eu acho que o Brasil pode ser um lugar maravilhoso de se viver. Daqui a 10, daqui a 20 anos, mesmo que o PT se perpetue no poder, para quem consolidou em moeda forte, para quem tem renda em moeda forte, Cuba é caro barato. Venezuela é caro barato. Maravilhoso, né? Quanto pior, melhor, né? Então, eu espero que o Brasil consiga, de alguma maneira, passar pelas 4 fases da Revolução. Eu espero que a gente repita aí a história de Guadalete, né? Guadalete? Não, Guadalete foi quando os muçulmanos derrotaram os espanhóis, né? Quando os espanhóis começaram a reconquistar a Colabanda das Astúrias, o príncipe regente da Espanha, o título dele é Príncipe das Astúrias, né? Que é a região que, em tese, não foi completamente conquistada. Eu espero que a gente repita. Mas quanto tempo demorou a reconquista? A reconquista não foi um processo de 1 século, nem de 2 séculos, nem de 3 séculos, nem de 4 séculos, são quase 500 anos, não é isso? A reconquista começa em 720 e só termina quase no século XVI, não é isso? Rapaz, abordar todos os petistas para fora do Brasil, a gente limpar esse país aqui, né? Rapaz, ia ser sangue com uma rua, ia ser mais, nem cadeia para tanta gente, né? Hein? Ia ser um negócio, rapaz, ia ser um negócio que ia demandar muito coveiro, né? Eu sinceramente acredito que se ano que vem Tarcísio for candidato, quebrou o debate do Senado do STF, estava no de lá em Portugal, ele não vai se candidatar a presidente para perder, só vai se tiver uma coisa certa para ele. E a mesma coisa eu falaria de Dino Lula. Dino vai sair do STF para arriscar perder o cargo? Ele vai ou não vai, né? Lula vai ser candidato, sabendo que tem uma chance dele perder e terminar humilhado no final da vida? Não tem condição nenhuma. Esses 3 aí, meu irmão, quem for candidato, não precisa nem, acho que ele já é o vencedor da eleição. E qualquer desses caras ganhando, a tendência maior é o número de experts, o número de brasileiros do exterior, aumentar em 50% a 100% nos próximos 5 ou 10 anos. Cada vez, a produtividade do Brasil vai aumentar ou diminuir com a população envelhecendo. A poupança nesse país vai aumentar ou diminuir. O gap tecnológico, as empresas de tecnologia do Brasil, elas têm que aumentar ou diminuir. Se o Brasil não ficar de joelhos nos Estados Unidos, uma das alternativas vai ser deixar parceiro ganhar, a tendência é que vai desistir, né? E a volta de exportação do Brasil seria prejudicada. Então é isso, eu espero que as teses dos professores estejam corretas e estejam erradas, mas na dúvida, esperar o melhor, mas se preparar para o pior, não é isso? Essa é a minha visão. Eu mais uma vez agradeço. Mas com a honra conhecer esses caras pessoalmente, não imaginaria. Eu até fico estranhando com o vejo o Suado pessoalmente, não costumo ficar vendo ele no YouTube, né? Você quero que você costume ficar vendo na tela, né? E o que eu puder fazer para divulgar qualquer mensagem que busque a desnazificação, que busque a mobilização, que busque a melhoria das instituições desse país, eu estou à disposição. Agora, o voto real, a salvação individual e o voto real que a gente acha o nosso dinheiro. Eu não quero financiar aborto, eu não quero financiar a castração de crianças, eu não quero financiar a falsa acusação de estupro. Me diga as motivações que eu tiro os resultados, né? Existem as 4 fases da revolução. Eu acredito, inclusive, que vai ter uma hora, quando o PT terminar os expurgos, vai ter contra a revolução.
Inclusive, pode ser, como o professor estava falando antes, a morte do Lula. Pode ser o momento que os petistas começam a se matar entre si, né? Só que esse processo pode demorar um tempão. Em Cuba, na União Soviética, meu irmão, quem esperou morreu. E o filho dele morreu, acabaram de morrer e a revolução não acabar, né? Então, meus comentários são esses aí. Em relação a países, teve um monte de gente aqui que está indo para a Espanha, que 2 anos para esse passaporte. Outra dando propaganda do Paraguai. Tem uma galera, né? Isso no Paraguai, né? Uma galera no Paraguai. Os 3 ou 4 brothers me perguntaram ali que país você ia, qual país? Rapaz, depende de muita coisa. Você é solteiro, você é casado, você tem filho. Uma coisa é você é aposentado e morar em Portugal, maravilhoso. E a outra é você começar a sua vida e empreender em Portugal, olha esse país altamente socialista. Uma coisa é você ir para os Estados Unidos, começar a sua vida, fazer a América, ganhar dinheiro. A outra é você ir com certidade, ter problema de saúde, que é caríssimo lá, né? Então é isso, tem que ver suas prioridades. Tem que ver suas prioridades. Se você é novo, se você vê que a sua profissão paga 5 ou 10 vezes mais de outro país do que ficar aqui, se pica. Agora é isso. Como o professor falou, nós nunca seremos um cidadão completamente reconhecido em outro lado do mundo. Nós nunca seremos. Não tenha essa fantasia. O único lugar que o estrangeiro é tratado como um ser superior e de braços abertos é aqui. Nos outros lugares, ele sempre vai ser olhado com suspeita. E se descobrir que é brasileiro, você tem que pedir desculpa, porque ele vai achar que você é golpista, né? Competista, né? É isso. Tem mais alguma coisa em consideração? Vai ter pergunta no final, né? Tem tantas pessoas para falar aqui, vai ter pergunta com a turma no final. A maioria das pessoas que estão aqui já conhecem a minha opinião, já conhecem a opinião dos professores, todo mundo aqui já nos conhece, né? A gente já sabe exatamente o que a gente pensa, né? A minha opinião é que eu gostaria que sejam sérios. Mas eu não vou apostar o futuro da minha família nisso aí, não, velho. Se realmente algum governo vocalizar o Brasil, botar 1% da população na cadeia, eu vou ficar muito feliz e volto. Senão, meu irmão, eu ia acabar muito feliz. Então, a gente tem gratidão por você, cara. No nobis domini. Isso aqui é uma alegria a gente estar hoje. E encontrar com as pessoas que pensam como a gente. Isso aqui para mim é uma curva de Gauss. E na parte direita você tem o cara que é guerreiro, o cara que está por algo superior. É algo elevado. Quem está aqui hoje não está para, eu quero carguinho, eu quero ser vereador, eu quero. Não. Você está buscando algo elevado. Você veio aqui para dividir com as pessoas, para entender. Eu quero luz. Eu não quero mais trevas. Eu não quero mais ser um cego. O brasileiro hoje é um cego. Nós somos cegos. E por algum motivo, o criador pegou 2 caras de São Paulo e jogou no Brasil. E a gente chegou em Brasília. Quando você chega em Brasília, eles falam: beleza, você entrou aqui em Versalhes, no castelo, agora você pode virar um nobre. Esquece o resto do país desses servos, você agora é nobre. Só que você cala a boca e fica aqui comendo na nossa mão. Não, nós não vamos aceitar. Os outros aceitaram. Todos os outros aceitaram, como todos. Se a gente está aqui hoje, meu irmão, e não veio mais ninguém, todos os outros aceitaram. Seja para medalhinhas, relógios, ouro, seja o que for. O fato é que 2 caras foram lá e viram. Mas o que isso importa? Importa que esses 2 caras, eles estão, assim, fora da curva. Porque a gente não estava lá pelo caminho, a gente não estava lá para Vila Nova, a gente estava lá para ter o país. E a gente tem a consciência histórica do que é não ter o país. O meu irmão acabou de elencar para vocês. E o 3 então elentou bem. Eu estou com o pé no Paraguai, o pé no Brasil, eu tenho passaporte português, passaporte italiano, mas eu quero ter o meu país. Esse país é meu, é nosso. E eu não luto mais. Quando eu fui para o Brasil, eu fui para lutar pelo Brasil, pelo brasileiro. Vamos lá, eu acreditava, eu fui na Paulista, tinha um monte de gente. Eu não luto mais pelo brasileiro, porque eu fui inchado pelo brasileiro. Eu hoje luto por nós, por esse grupo de guerreiros que existe no Brasil. Eu acho que existe um grupo grande de guerreiros no Brasil. Pode englobar 20% da população. Isso já é o suficiente. A gente ganha essa guerra, é uma guerra santa, com 20%. E nós fomos para Brasília e vimos, e mais do que Brasília, a gente foi para Washington. A gente viu
A gente conheceu todo mundo, pessoalmente. E o que isso importa? Importa que eu estou contando para vocês, assim como alguns personagens históricos contaram para o seu grupo. Por exemplo, o herói alemão Arminius, que venceu os romanos, ele foi treinado em Roma, então ele falava latim, ele sabia como vencer. O herói Átila, o herói dos Hunos, ele também foi treinado em Roma. Ele sabia como vencer. E você pode pegar exemplo também de Romano. Romano que temos vândalos. O Belissário era um general romano, do Império do Oriente. E os vândalos, eles estavam dominando tudo. Roma, norte da África. Os vândalos, quando fala vandalismo, vem disso. Os vândalos eram uma tribo germânica. Ele arrebentou os vândalos. Acabaram, não teve mais, não teve outras gerações. Acabou com os vândalos. Então, às vezes, um pequeno grupo resolve, e rápido, coisa rápida. E aí você fala assim, pô, mas, cara, é muito difícil, não vai dar certo. Se você achasse isso mesmo, primeiro vocês não estavam aqui. Se não vai dar certo, para que eu vou lá? Eu vou ficar em casa. Fico assistindo o YouTube. Eu vou embora do país. Vai para onde? Para onde você vai? Faz o teste. Mora um tempo lá fora, você vai ver como você vai ser tratado. Pode ser pintado de ouro. Você vai ser sempre estrangeiro na terra do Egito. Então, esse país não é de rato, que é rato que tem um topo. Você tem que tirar esse topo de rato e voltar a ser um país. É uma reconquista, cara. Já foi o país, ele teve uma história gloriosa. O país teve uma história gloriosa. Ele não se fragmentou igual a América foi. Mas você precisa ter um impulso, que é esse impulso. Mas eu não aguento mais. Quando eu cheguei em Brasília, a minha paciência tinha acabado. Minha paciência esgotou. Beleza, chegamos. Aí, igual o Anakin, o Bolsonaro é Anakin, né, cara? O cara que era suposto para resolver foi um problema maior. Ele dá uma espadada em você. Aí fala, eu não aguento mais. Cara, aqui todo mundo é guerreiro. Todo mundo é guerreiro. Porque senão você já tinha desistido. Então, entregue-se. Já que você é guerreiro, sabe que vai guerrear até o fim, vamos por uma causa mais elevada, que é reconquistar esse país. Quem reconquistar? Mas Arthur, o que eu vou fazer? O Hércules, ele teve uma escolha. Havia duas deusas, ou bruxas, chama o que quiser. Essas deusas chegaram para ele, uma falou, se você quiser, você é fortão, poderoso, do caramba. Se você quiser ficar deitado na cama, relaxando, eu te resolvo essa, qual é a tua vida? Chegou a outra deusa e falou assim, Hércules, se você quiser ter a glória, você vai ter um monte de desafio e você vai se arrebentar, mas vai ser divertido. O que o Hércules escolheu? Eu quero a guerra, eu quero a aventura, eu quero algo mais elevado. E o que seria de Hércules se não fosse o javali, o leão, a hidra ou o estábulo imundo lá daquele reino? O que seria do farol se não fosse o Brasil? Porque o Brasil para mim é o estábulo imundo, é a hidra, é o leão. Mas é impossível. Cara, o impossível deixa para os outros. A gente já mostrou, vocês já devem ter assistido a gente explicando, eu não vou falar aqui. É possível, é rápido, não é para ser demorado, eu não quero que seja para daqui a 20 anos, eu não quero. Pode ser quando a minha paciência tinha acabado. Mas aí eu li em Gálatas, cara. Em Gálatas fala, tenha paciência, está lá no manual. Está no manual de instrução. Tenha paciência e autodisciplina. Eu falei, beleza, cara, quantas vezes eu caí, vai ser quantas vezes eu vou ter que levantar. Então eu vou ter paciência. Quando vai acontecer? Eu não sei. Igual quando Abraão saiu de Ur
Vamos para onde? Ele falou para a Sara, vamos embora. Para onde? Não sei. Quando que vai acontecer? Eu não sei. Pode ser ano que vem? Eu espero que sim. Pode ser. Né? Para Deus um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. Não me importa o tempo, porque para mim não é, como diria Paulo, não é o objetivo, não é o fim, é o caminho. É o caminho. Se você quiser citar outro, Marco Aurélio dizia, quando o obstáculo surge no seu caminho, o obstáculo vira o caminho. Então, para mim, é um atingimento. Hoje, por exemplo, para mim já era uma vitória ter conversado com vocês, olhado no olho, visto pessoas decentes. Não vi nem vagabundo vir chegar a falar, olha o partido, cara. E aí, cara, você consegue um cargo, que era isso que se vê no Brasil hoje. É isso. Não tem virtude. Não existe virtude. E a gente sabe aqui hoje, todo mundo sabe, o faroleiro, ele sabe para onde ele quer ir. Não existe porto seguro para um marinheiro que não sabe onde vai. Não existe vento favorável para um marinheiro que não sabe para onde vai. Histórico, não serve para falar isso. Se você não sabe, eu vou para onde? Não sei, cara. Eu vou pegar, eu vou embora. Para onde você vai? Para o vento. Não tem vento favorável para você. Vai ficar vagando aí todo mundo. Então é juntar força, como disse meu irmão, nós não somos seres gregários. Não é o cara sozinho. A gente não é time. A gente é leão, a gente faz grupo. E hoje a briga é pelo grupo, pela família, pelo grupo. Eu não batalho, não é pelo brasileiro, que sou brasileiro. Caramba, esse grupo brasileiro me enxou. Eu tive um momento de jogo, eu perguntei, por quê? Por que eu fiz tudo certinho, cara? Eu fui inchado, xingado, de bandido e tudo mais. Talvez era para hoje, para pegar um grupo mais puro, cara. Talvez fosse isso. Talvez fosse essa a ideia. E eu vejo claro, vocês que já ouviram, a gente dá tanta ideia, e a gente já implementou. E o farol, ele acabou impressionando a gente, porque foi mais do que nós podíamos imaginar. Quando fomos para Paulista, tinha os heróis ali que foram com a gente, vários que estão aqui. Eu lembro que perguntaram, olha, mas será que vai ter violência? Pô, pode ser que sim, mas a gente faz uma análise de risco aqui, ninguém é louco. Eu não sou suicida. Isso aqui é aluguel. Esse corpo é de aluguel, não é meu, para ir lá e matar. A gente foi para Paulista, eu lembro que eu falei com o Eric. O Eric falou, pô, mas e se for pouca gente? Eu falei, cara, se for 50 pessoas, sucesso absoluto. Foram 107, cara. Aí eu falei, então é o dobro do sucesso absoluto, eu não posso acontecer. Aqui a gente estava falando, pô, vai ter, lotou, cara, que o Eric falou, para a inscrição, não foi isso? Vale a contar. Calma. Sucesso, cara, tá cheio. Como que eu não vou ficar otimista? Eu não sou bobo, eu não sou otário. Né? Eu sou otimista. Não. Existe um termo latino que é premeditatio malorum, que é você antever as possibilidades ruins, mas não é ser pessimista. Existem possibilidades ruins, a gente evita. Hoje a gente tem segurança aqui, entendeu? Não é um negócio que a gente vai se jogar e vai arriscar a vida. Aí o meu irmão arriscou, como disse o Três Leitão. Ele corre um risco maior do que o resto. Mas ele veio, ele tem 3 filhos. Ele vem, cara. A gente controla o risco, preocupa. Se vocês notarem, quando levantaram ele ali em Brasília, eu fiquei de olho ali atrás. Eu fico preocupado. Então a gente está se preocupando. Não é um negócio suicida, é pensado. Agora, do mesmo jeito que lá atrás a gente conseguiu antever, meu irmão, cara, por que no começo era o Bolsonaro, os 3 filhos, o Onix e ele? Era isso, é bem forte, cara. Era isso. Era muito menos do que a estrutura que existe hoje do farol, é infinitamente menor do que o Bolsonaro tinha no começo. Isso aqui não tinha estúdio, não tinha nada. Tinha um gabinete ali com
Não funcionava de maneira nenhuma. O que me deixa muito mais otimista de acontecer. E o rio corre para o mar. Tudo indica que isso vai acontecer, porque no Brasil não existe outro grupo igual ao Farol. Não tem. Quando não existe, o resultado que eu consigo antever é o Farol vai chegar ao poder. E não é chegar ao poder em si, não é esse o objetivo. É chegar ao poder para a gente ter o nosso país, para a gente ter onde morar, sem ser servo, sem ser explorado, sem ser franco numa grande. É isso que a gente quer. É ter um país sem rato no topo, sem vagabundo, sem corrupto rindo na nossa cara. Eles riem. Lá em Brasília, na capital, no poder, eles riem. Quando você vai para lá, é para nunca mais voltar, nunca mais pegar esse trânsito orgulhoso. Esquece o resto, esquece. Vocês, ó, esquece. E essa sim é uma revolução. Porque o Farol chegando é esse grupo aqui que vai. É esse grupo. Eu não estou oferecendo cargo. Não, eu estou falando, vamos juntos. Como houve reconquistas, que pode demorar mais em muitos lugares, e pode ser mais rápido em outros, não. Singapura foi rápido. Eu e meu irmão, a gente já mostrou para vocês em vários programas, em inúmeros programas, que é para ser rápido. É igual band-aid, a gente não vai tirar aos poucos. Não existe consertar de forma lenta, quando está assim, podre. Não existe quimioterapia de largo prazo. A quimioterapia é rápida, senão mata o paciente. Então, o que a gente vai fazer é uma quimioterapia. Porque esse país podre, com câncer e lepra, você tem que curar com medida rápida. Irmãos, eu estou otimista. Eu acho que o Renato, ele vem com a gente, inclusive. Eu acho não, tenho certeza. Eu entendo o pessimismo dele. Eu entendo, mas como diria o senhor Spock, ele falava, eu entendo, mas não concordo. Então eu entendo o seu pessimismo, porque o Brasil ele deixa qualquer um pessimista. O Brasil ele é um país impraticável, cara. Ele é impraticável. Ou você não consegue chegar no lugar, ou falta luz para você fazer um negócio na sua casa. É impraticável, não chega, basta. Basta, cara. E hoje é um dia histórico. Porque aqui a gente tem 300 pessoas que estão dizendo, basta, acabou. A paciência acabou lá atrás. A gente tem a paciência e a gente quer a glória. A gente quer a glória de Efésios. A gente quer a glória. É uma glória elevada. E a gente vai ter. Mas, Arthur, quando, Arthur? E eu termino dizendo, ano que vem, em Jerusalém. Obrigado, pessoal. Olá, boa noite, cara. Boa noite. É muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente hoje. Eu tive a oportunidade de dar um abraço à maioria de vocês, alguns ainda não. Mas caso vocês não neguem o meu abraço, eu convido vocês para me abraçar. E batermos um papo depois, conversarmos, porque é muito bom, não é? O Arthur comentou aqui o seguinte, que nós, na Avenida Paulista, há cerca de alguns meses atrás, levamos 107 pessoas. Aqui hoje existem dezenas, pessoas que vieram do Brasil inteiro. E ao Salmo 107, coincidência ou não, vocês acreditam em coincidência? Eu não mais. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Esse é o Salmo 107. Eu me lembro do seguinte, tem um senhor ali do canto, se chama Lucas, tem nome de gente bíblica, no final das contas, né? Ele foi comigo, com o André, também, gente bíblica, o Hélio, o Viking, o Osasquense, do Paraguai, as longínquas, não é? E lá nós trouxemos tudo que formou o estúdio que alguns de vocês visitaram ontem.
no prédio ali, que não ficaram hospedados, que o Renatão está por lá e vai conhecer daqui a pouco. Eu faço programa com o Vitor Kemmel, às quartas com o Arthur, e é onde eu interajo com muitos de vocês, e é onde eu trabalho todos os dias de maneira extenuante. A minha esposa, que está lá no fundo, ela sabe o sacrifício que nós fazemos todos os dias para tocar essas coisas que vocês não se conhecem, dizem. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quando nós somos a Paulista, essas faixas aqui, eu não quero ser não tão generoso como vocês que estão aqui embaixo, que não conseguem vê-los nesse momento, mas quem está do lado de cá consegue ver melhor. No carro do guerreiro faroleiro que está por aqui, conosco, aqui, nós levamos essas faixas fora a lua. Eu gritava como um maníaco naquele megafone: a Lula, morte e corrupção, e candidatura independente, com esses senhores aqui. E foi um grande prazer. Muitos de vocês que eu já conheci naquele dia, mais uma vez nos vimos, e 300 pessoas depois dessa data. Eu acredito que ano que vem o crescimento é exponencial. Chegaremos cada vez mais longe, porque sobra pra gente, afinal das contas, não é? Não tem para onde morrer. Rafael, e vocês estão conosco hoje. Pessoal, quando nós pensamos sobre paralelos bíblicos de toda essa história, do posicionamento que nós devemos ter frente a essas coisas, me vem à mente Moisés. Moisés ainda está ali, eu já fui lá no Moisés. Moisés é o nosso Moisés que fez as faixas. Ali Israel ainda está tomando Israel. Israel, é verdade. Desculpa, mas Moisés Israel, eu estive meio confuso, me perdoe. Ele que fez as faixas. Moisés significa exatamente retirado da água. E Moisés, um dia, ele chegou lá e viu a opressão do povo dele, como cativo, como escravo. E ele pegou, matou um cara com 40 anos de idade que estava fustigando uma pessoa. Né? E ele se tornou um libertador do povo. E ele era um cara que tinha uma posição bacana na corte. Dava para mamar legal, dava para ficar de boa, arrumar gostosa, dava para ele ter os amigos dele lá na corte, dava para ele colocar todo mundo, só que ele abdica de tudo e vai embora. Fica 40 anos no deserto para libertar o povo. Quando nós pensamos na Rainha Sé, por exemplo, que a gente já viu várias vezes esse exemplo, né? Ela estava de boa, estava na corte, era uma rainha. Essa falácia da posição dela para salvar o povo dela, étnica, tirou o povo para poder morrer. Não ficou sendo lá, a história de Nabucodonosor, inclusive, do antigo para que vocês leiam. Ela foi diante do rei e defendeu o povo dela. Poderia simplesmente ficar quieta, não viveria numa boa. E o povo hebreu foi salvo mais uma vez por causa da coragem de uma mulher. Depois Neemias era um cara também. Vivia muito bem na corte babilônica, tranquilão, era um cara notável, e aí ele volta para Israel quando não tinha nada para ele construir a cidade, para construir os muros. Mais uma vez o povo hebreu tivesse esse lugar. E essas pessoas passaram por sacrifícios pessoais imensos, os quais, de alguma maneira, vocês passaram, e que vocês também passam. Eu estava conversando agora há pouco antes de subir com um dos nossos amigos por aqui. E ele disse o seguinte: cara, eu tentei hoje trazer gente por aqui, eu tentei trazer meu irmão, eu tentei trazer meu pai, eu tentei trazer todo mundo, o pessoal que conta com você, e se mandou um vídeo devocional, a galera pula no teto, mas quando fala no mito, aí o bicho pega, aí não dá, aí a galera não gosta muito de vocês, aí acha vocês meio baixo astral. Ele veio, você veio. É isso que importa. Nós estiveremos lá. Com certeza. Porque é muita gente boa num lugar só. Eu não estou puxando o saco de vocês porque eu não preciso. Né? Vocês já estão aqui, né? Eu vou puxar o saco de vocês, eu fico isso com vocês. Mas vocês já estão aqui. Então, meu grande agradecimento hoje para vocês que vieram, para todos que já estão aqui, há tanto tempo, para passando muita gente aqui. Eu vou ser até
injusto se eu não citar o nome de todos, então eu não vou ficar citando, porque senão eu vou vacilar. Mas eu agradeço a cada um de vocês. E a luta que a gente passou todos os dias, nos vídeos, nos encontros que nós temos com vocês, muita gente aqui que eu já encontrei no estúdio antes, vocês indo até lá, a gente almoçando, tendo um momento, um café, um aconselhamento bíblico, muita gente que me procura, trazendo dramas, trazendo problemas concretos da vida. E eu fico muito feliz de, muitas vezes, atrair essa confiança, porque quando você está numa comunidade de fé, você tem um determinado padre, se você é católico, ou pastor, se você é evangélico, e você fala a respeito dos seus dramas e dos seus desafios, às vezes você tem medo de ser mal visto por essas pessoas, não é? Às vezes você não quer saber, você vai ficar lá na comunidade, lá tá meio baixo astral, tá, pô, não quero, cara. Eu quero ser bem visto pelas pessoas, e não é mais fácil falar para alguém conhecê-lo. Vem de mim, não há problema. Não tem preconceito, com o nome de vocês, já aconselhei gente de todo tipo por aqui, e eu fico feliz mais uma vez. Hoje eu acho que a palavra que resume esse dia, além de história, como o Arthur disse, é felicidade. Porque há uma frase que o professor Olavo usava muito a respeito da amizade. As pessoas que você se conecta são as pessoas que amam as mesmas coisas e têm repulsa pelas mesmas coisas. E eu vejo que hoje vocês por aqui seguem no mínimo essa lógica. Ainda que vocês não concordem 100%, ainda que, sei lá, pô, eu não gosto muito de você, sei lá, alguma coisa, eu não gosto de algum. Não tem problema, não precisa amar, não, cara. Vocês não vão dormir comigo. A gente está fazendo um projeto um país melhor, entendeu? Se concordar nos 30% já está legal, entendeu? Então eu agradeço a vocês mais uma vez e aproveitem, o evento é de vocês. Bom, eu não sou muito de falar, não, mas eu tinha que falar. Aí eu falei, então tá, vou falar. Eu sou um motorzinho aqui do Farol da Liberdade, né? Então, vocês veem aí que eu não paro, estou sempre para cima e para baixo, olhando a ver se está sendo transmitido ou não. As preocupações são para colocar isso aqui de pé, né? Falei, pô, vou fazer um evento em Osasco. Aí a galera falou assim, meu Deus do céu. Osasco não dá, eu entendo. Renatão, eu te escuto há muito tempo. E às vezes eu concordo muito com você, cara. E às vezes eu concordo muito com o Arthur. Porque toda vez que eu vou pro calçadão de Osasco, ali que eu dava aqui, tem até um tempo atrás, eu falo, bicho, meu, eu tô indo embora, eu vou aqui picando daqui amanhã. Quando você tem um contato com o osasquense, é muito difícil, com um brasileiro, né? Mas aí eu chego aqui e vejo vocês, cara. Eu vejo cada um de vocês. Eu vou pro sul, né? Eu peguei tem muita gente do Paraná, aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu peguei minha scooter e fui pro sul do Brasil, pro Rio Grande do Sul. Muita gente falou assim, meu, você vai... Quando eu comprei a scooter, eu falei assim, você vai morrer. Eu falei, bicho, eu tô pegando o trem em Osasco todo dia. E aí eu pego o trem, e aí, assim, eu sou um cara celibatário. Na verdade, o trem, ele ativava a minha vida sexual. Ativa e passivamente. E para você não é um grande problema. Para mim, né? O cara que tá caça. Eu sinto até falta, às vezes, do frio. Mas enfim. Aí eu pegava o trem e comentei com o Arthur. Pô, tô lá no trem. Aí falo, pô, aí do meu lado tem um cara morto assim. Aí ele falou, pô, isso é super palavrão. Fala, pô, esse governo tá foda, hein? Olha uma porcaria esse trem. O cara ressuscitava, os pedreiros, sei lá. Não fala mal do Tarcísio, porque ele é o melhor. O outro fala assim, não, ele tinha que ser o bolso. Eu não vou aguentar pegar isso aqui todo dia. Eu vou comprar uma moto para andar em São Paulo. Quem é de São Paulo que sabe
tem os motoboys, a grande dos motoboys ali do Pedro, o pessoal que conhece. Quando você está com uma moto em São Paulo, nós atuários sabemos que a sua probabilidade de morrer ela aumenta umas 20 vezes. No horário de pico, então, mas o bicho precisa um pouco disso, né? Porque eu sinto que cada vez que eu tenho vontade de ir embora, e eu chego aqui, eu vejo vocês, muitos eu conheci no Sul, Paraná, Santa Catarina, eu fui de moto, todo mundo já vai morrer. E isso me dá força para viver. Eu não faço, você vai ter que falar, não preparei nada muito aqui, não, então eu estou falando do coração mesmo, eu sou um cara passional. Então eu vejo que toda vez que eu penso em ir embora, eu conheço muita gente lá fora, conheço muita gente nos Estados Unidos. Encontrei com uns amigos essa semana, inclusive. Pô, vamos embora. Tem um emprego lá, a gente pagar X. E aí fala, pô, vou me picar daqui. Vou me picar, sou solteiro, não tenho filho. Mas aí eu percebo, quando eu vejo aqui, às vezes eu estou meio para baixo, estou meio doente, enfim, vocês sabem, cumprimentando vocês com a mão esquerda. Mas aí eu vejo todo mundo aqui e eu falo, pô, eu tenho hoje 300 motivos para ficar no Brasil. 300 não, acho que mais gente vai assistir isso aqui. Eu estou gravando, né? E quando vocês olham, eu falo, pô, eu hoje pegar um dinheiro ali no chão, achar para mim 40 reais, sabe? Você tá comigo, se alguém for no dono. Se alguém achar ali 40 reais, chegar em mim. Ó, achei ali 40 reais no chão. Falei, pô, o cara chegou. Quantos depoimentos, Arthur? Isso, coisa pequena. Ele fala, bicho, dá para ficar. Dá para fazer. O professor Abraão, que, enfim, me inspira desde de professor da universidade, essa galera está aqui para ver o que trouxe a gente até aqui. Certo? E a gente não está aqui para jogar o jogo. A gente está aqui para lutar, né? E aí todo mundo fala, pô, não pega a moto não, que você vai morrer. Não vai para o sul não, que você vai morrer. Quase morri. Quase morri. Algumas vezes. Só que, vou repetir de novo, eu não morreria mais feliz do que se fosse para morrer por essa causa aqui. Eu achei uma causa pela qual eu morreria. Quantas pessoas podem dizer isso aqui? Aí, ó, tem um faroleiro ali. Quantas pessoas morreriam por alguma causa hoje? Não por causa de filho, por causa de filho tudo bem, morreria por meu filho. Eu não tenho filho, cara. Eu não tenho esposa. Não tenho nem namorado, mas minha mulher terminou comigo com essa farol. Faz tempo já. Só quer saber de farol? Imagina agora que eu não tenho nem braço para dar a mão para ela, para fazer um carinho na mulher, né? E eu morreria por hoje, rapaziada. Não sei vocês, mas eu morreria por essa causa aqui. Poderia amanhã fazer minhas malas e ir embora, mas enquanto tiver essa chama aqui, não sou suicida. Estou com o meu passaporte. Quem aqui está com o passaporte na mão? Não na mão, literalmente, né? E tem o passaporte? Pode estar no bolso. Pode estar em casa. Tem um visto para algum país que não sei, pô, Mercosul vale, né, galera? Bem precisa, na verdade, né? Visto americano aqui. Alguém aqui tem mais de uma cidadania? Se você puder, se prepare, que a gente vem falando. Se prepare para o pior. Mas eu estou aqui, eu acho que eu sou o mais maluco. Porque todo mundo aqui fala para não fazer alguma coisa. Eu vou lá e faço.
que eu preciso, todo dia que eu saio com a minha moto, eu quase morro, umas 5 vezes. Mas quantas vezes você quase morreu hoje? Nenhuma. Para mim, eu quase morro todos os dias umas 5. Agora não estou conseguindo andar de moto. Mas eu acho que por vocês vale a pena, por essa causa aqui. É até meio GLS, né? Olhar para um cara barbado aí, os caras tudo velho aí. Pô, morreria por vocês. Mas é isso, galera. Eu agradeço a presença de cada um. Os guerreiros que estão aqui, né? Vocês não falam, mas eu olho, eu sei quem vocês são. Todos vocês. Eu sei vocês. Muita gente não pode se identificar, mas eu sei, eu conheço cada um de vocês. A gente não quer aparecer, a gente respeita. E eu sei que eu morreria por vocês e por essa causa. Não é para entrar ao risco, não. Que amanhã o Abraão pode ficar maluco. Mas, Às vezes acontece. Quando ele puxa um cartão de crédito dele no meio da live e mostra um número. 1.000 pessoas ao ou vivo. armas de fogo. Ou armas de fogo. Aí o juiz me liga, né? É que vocês não sabem, galera. Quem acha. Ó, vou pegar o pessoal. Quem vocês acham que é mais bravo? Quem acha que é o Abraão, o irmão mais bravo? Mudou, hein? Você levantou como você falou. Já deu a roda, Minha rapaz, enfim. O Arthur me liga bravo, às vezes o Abraão falou assim: pô, fala com o Arthur lá pra mim. Mas enfim, galera. Eu estou mais sempre fazendo um trabalho mais de bastidor para tentar fazer rodar. Escolher Osasco, para todo mundo morrer. Toda vez que eu falo, o pessoal fala que vai todo mundo morrer. O que eu vou fazer? Todo mundo acha que vai dar merda. Abraão me falou que ele ouviu essas frases. Nunca ninguém fez isso. E se não der certo, está lascado. Quando a gente tinha uma graninha lá no fundo do farol, no fundo do cadeiro, tinha uma graninha e falava assim: pô, vamos fazer um estúdio. Pô, não sei, não vai dar certo. Pô, vamos fazer. Aí deu certo, aí eu falei: pô, vamos na Paulista? Pô, não sei. Vamos na Paulista. Vamos fazer a convenção? Pô, não sei. Olha aqui. E cada pessoa que ia aparecendo em mim, tá? Acende essa chama. Vocês são uma loucadinha desse aqui. Cada um de vocês. E juntos, a gente é farol, né? Então é isso, galera. Não preparei nada. Falei de coração. Palavras do coração. Vou deixar a produção dele aqui para vocês. A gente vai abrir para as perguntas. E, pessoal, uma coisa, tá? Todos vocês que estão aqui, que se consideram, que se identificaram com o que eu falei, que se consideram parte do farol, você tem na sua cabeça um julgo, certo? Uma balança. Você se acha um faroleiro, você se acha disposto a abraçar essa causa, porque essa insígnia aqui, ela será distribuída para vocês. Depois das perguntas, os nossos voluntários, eles passarão. Seja honesto, porque o farol, ele é pra gente assim, vai achar 10 reais no meio, vai chegar e falar: pô, estão achados perdidos aí. Se você quiser continuar como um simpatizante do farol, não tem problema. Mas os nossos voluntários, eles estão ali, eles vão passar com a medalha da promessa. Da promessa, que a gente vai fazer uma promessa de faroleiro, certo? Se você se acha apto a abraçar essa causa, eu peço que você pegue
Ao pegar atrás de cada medalha dessa tem um número. Vocês vão mandar um e-mail para o farol com o seu nome e seu número só para eu ter um controle. Porque em Jerusalém, a gente vai bater o olho e vai saber quem são vocês, em quem a gente pode confiar. Se um faroleiro estiver em perigo ou em algum lugar precisando de alguma coisa, a gente vai saber em quem a gente pode confiar minimamente. Porque Brasília é cheio de errado, né? Então, os nossos voluntários, daqui a pouco haverão dois perguntas, você dá um ok, vão passar distribuindo. Se você não acha, tudo bem não pegar. Se você acha que você vai abraçar essa causa, pegue, coloque no seu peito, porque depois a gente vai fazer a promessa. Tudo bem? É isso. Obrigado. Eu acho que uma das maiores felicidades que eu tenho, é quando o trabalho, o esforço, o carinho que você despende, ele se materializa, o fruto dele se materializa na sua frente. Eu lembro quando os meus filhos ficaram de pé e começaram a andar, eu lembro quando cada um deles, eu ia segurando na bicicleta, e aí quando eu ficava pronto, soltava, e ele ia sem as rodinhas andando, cada um deles nadando. Então é um momento maravilhoso. Eu não estou falando do evento dos 300 faroleiros que estão aqui. Eu simpatizante, se for simpatizante, não estou pronto ainda, não tem problema. Não tem problema nenhum. Está pronto, faz a promessa. Não estou pronto, não tem problema. Mas não estou falando de ter visto o trabalho se materializar aqui na frente, trabalho de tantas pessoas com o farol, para ter esse sucesso no evento. Cada um de vocês que está aqui, né? Eu sei do esforço pessoal, individual, das famílias que vieram aqui, pessoas que vieram em várias partes do Brasil, pessoas que estão ajudando o farol continuamente, sem a ajuda de secretaria. Então, muito bonito quando trabalho, mas esse não foi o meu esforço, não estava diretamente, mas no meu. Eu compartilho aqui a felicidade quando um aluno, um ex-aluno, ele supera o mestre. Parabéns a ele. Que isso? Seu discurso. Eu tenho certeza que a gente está construindo uma coisa muito especial. Eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Eu não sei exatamente aonde chegaremos, mas a alternativa de ficar parado é inaceitável. A alternativa de ir para o matador é inaceitável. E juntos, eu tenho certeza que nós não iremos. Nós vamos encontrar, sim, um caminho, uma alternativa e uma solução para essa república imunda de Belgrado. Tenho certeza disso. Queria passar aí para começar as perguntas, tá? Obrigado. Alô? Alô, DJ? Não, tem que ficar uma pressão. Alô? Eu preciso de algum voluntário para pegar o microfone e levar. A gente já viu umas 5 perguntas, alô? Pode ser? Depois continua o bate-papo, gente. Aqui o espaço a gente fica. Tem a cerimônia ainda da promessa, uma cerimônia curta, e depois nós podemos ir para o hotel, para o Figueira, continua, está à disposição aqui, mas sim, umas 5 perguntas, vocês podem perguntar depois, em particular, quem quiser. Tá? O papo não termina aqui. Beleza? Aí vocês podem direcionar a pergunta para. Tem que perguntar, né, mais para os 3 ali, porque a gente está todo dia no farol, né? Aproveita e pergunta para o 38. Pô. Ele fica convidado especial nosso aqui hoje. Obrigado, 38. Nossa honra. Aqui da Bahia, chegando hoje, volta hoje. 38. O senhor fala que financiar
essas atitudes dos nossos governantes em tarefa dos impostos é algo que não é legal. Porém, Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César. Então, eu gostaria que o senhor explicasse, dentro do teu contexto, que eu acho muito incrível, acho legal, essa frase de Jesus. Antes de dizer isso, ele pergunta de quem é a cara da moeda. E era proibido os 10 mandamentos fazer imagem de pessoas idólatras. E ele pergunta de quem é a cara da moeda. E o denário que circulava em Israel nessa época tinha escrito: filho de Deus ao mundo. E também estava proibido os 10 mandamentos dizer os judeus e não os. Ou seja, essa moeda era em várias camadas pecaminosas. Ter essa moeda, fazer essa moeda era pecado, né? As moedas, inclusive, de Israel, anteriores à ocupação romana, elas não tinham imagem de nenhum rei. Nem Saúl, nem Davi, eles fizeram imagem com a cara dele mesmo, senão ele veio toda a destinação do reinado por Deus. Então, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, significa dar tudo a Deus e nada a César, né? A não ser que o César tenha feito, ou criado, ou se apropriado, ou recebido. Eu acredito que essa foi a melhor resposta que ele poderia ter dado sem ser preso. Tem um outro fato interessante em relação a essa passagem, que é tem alguns evangelhos, os deuterocanônicos, que tem na Bíblia Católica e não tem as evangélicas. E dois desses livros deuterocanônicos são os Macabeus Unidores. O Macabeus Unidores explica uma história do Hanukkah. O Hanukkah é feriado lá do Israel, mas não é um feriado religioso. É um feriado de um fato, de quando eles conseguiram a capacidade de independência deles dos persas para fazer a religião deles. Só que eles também contam o processo de que Israel se tornou contratualmente um protetorado romano. Eles pagavam impostos a Roma para serem protegidos por Roma e na condição de que eles pudessem manter aberto o templo e em funcionamento ter a sua liberdade religiosa. Então, a relação de Israel na época de Jesus com Roma não é uma relação de homem, isso é uma relação contratual. Só que, para você entender isso, precisa saber o Hanukkah ou ter lido o Macabeus Unidores, né? Essa passagem de Jesus, eu não vejo ele mandando pagar imposto, não. O meu dinheiro é de Lula. Tem uma outra passagem na Bíblia interessante que ele manda buscar o imposto na boca do peixe, né? E que diz que só ia pagar para me escandalizar. Então, outra passagem que também eu gosto muito, que é a parábola dos trabalhadores das vinhas. No final da parábola, o dono da fazenda diz: não é meu dinheiro. Se você vê algo de mal aqui, mal são seus olhos. Essa tônica, a iniciativa de julgar relações privadas de terceiros. Tiver um mundo para cá, tiver ali, liberação da maconha, né? De nós fazendo no caminho. E se você botar maconha em sua casa, você fumar um negócio em sua casa, eu posso até achar isso imoral, posso achar isso uma coisa repugnante, fedorenta. Mas qual a autoridade que eu teria que estar em sua casa e dizer o que pode ou não ser plantado ou consumido naquele lugar? Se o governo não tem autoridade de falar sobre o seu consumo, sua propriedade, ele é legítimo para cobrar imposto sobre o seu patrimônio, sobre sua renda. O pior do imposto de renda não é o dinheiro, não. O imposto de renda é imoral, porque estimula o consumo, desestimula a poupança, ele desestimula que a pessoa trabalhe marginalmente mais. Agora, o pior de tudo é que a existência de imposto, seja de propriedade ou de renda, ele acaba completamente com o direito da privacidade. Como é que eu vou para a cadeia se eu não disser ao governo tudo que eu tenho de onde ele veio? O governo vai saber de onde vêm as coisas e de quem eu dependo, né? Eu não tenho direito da privacidade. Então, eu acho o mais imoral imposto de todos seja esse imposto sobre patrimônio e renda, não só pelas consequências das manifestações que eles criam, mas pela obrigação acessória. Eu não tenho conhecimento aprofundado teológico, mas pelo menos no nível gramatical de exegese eu consigo entender o que Jesus disse ali, inclusive sabendo que Jesus, aquela pergunta foi feita para provocar uma presença flagrante a ele. Essa foi a maneira mais inteligente e de maneira. Foi a maneira que ele tinha de dizer que é ilegítimo pagar os impostos sem ser preso, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus.
20% da minha renda pertence a lucro? Se existe o imposto de propriedade, 5% da minha propriedade por ano é devido a Lula, já dele? Pois é. A minha pergunta ela é muito sincera, porque na minha concepção ela é um dos representantes da própria do país. Além da corrupção, o assistencialismo exacerbado. Queria saber a visão dos senhores como reverter situações de cidades como Fundo, no Maranhão, que tem 36 mil habitantes, 7 mil pessoas inscritas no Bolsa Família, um número maior do que pessoas que estão no trabalho. Sim, é uma realidade conforme o Maranhão, mas no Brasil. Como é que reverte uma cidade que tem 3 vezes mais rico que Bolsa Família está trabalhando? Eu acredito cada vez mais que o Brasil está caminho de uma ruptura, a República está caminho de uma ruptura e o Brasil com uma crise existencial. Países já passaram por situações parecidas. A China, durante algumas trocas de dinastia, ela se dissolve, aí você cria alguns warlords, alguns senhores de guerra, e depois eles se reunificam a China de novo. E eu acredito que o Brasil está caminhando para uma pulverização do jeito que está. Infelizmente. O Maranhão, para mim, é um estado que nunca deu certo. Você vê o Mulato, você vai ver ali a semente, toda a coisa errada que já veio no Maranhão. Está presente até hoje. O Maranhão não deu certo. Eu acredito que nós devemos manter a unidade do Brasil e as pessoas do Maranhão que tiverem valores como os nossos, eventualmente saem das áreas piores. Ao sul do Maranhão tem uma fronteira agrícola, que aparentemente já tem características individuosas, e não tem o assistencialismo hoje no Brasil, não tem solução de curto prazo. Não tem como cortar o assistencialismo no Brasil. Imediatamente não tem. O que eu acredito que é possível fazer é um ponto relevante. Como nós chegaríamos ao poder? Não dá para comprar briga com todo mundo ao mesmo tempo. E olha quem está falando aí. A gente tem que escolher. Eu acredito que o principal inimigo é a corrupção. E tem que chegar para esse povo, em algum momento, quando nós formos um número grande bastante, com a seguinte proposta: nós não vamos cobrar. Nós vamos pegar a grana de quem roubou e vamos dar para você. Nós vamos dar dinheiro para você. Mais do que você está ganhando pelo não roubar. Então, estão pegando, arrancando. Existe um acordo. Veja, na família do Nordeste, eu sou contra. Falo toda hora. Qualquer paulista não pode falar de jeito nenhum mal do nordestino que vote, porque ele vota mal, porque a gente votou muito mal no estado de São Paulo. Mas existe um acordo em algumas regiões muito pobres do Brasil, onde o eleitor, acordo tácito, ele vota no cara, porque ele sabe, ele vai arrancar dinheiro lá dos ricos lá do sul, vai arrancar 1.000, vai roubar 500 e vai distribuir os outros 500 para mim. Existe esse acordo tácito em partes do Brasil, não é só no Nordeste, tem no Norte, tem até em certas áreas do Rio de Janeiro, tem todo mundo. Eu acredito que a hora que nós tivermos grande bastante, o discurso tem que ser: nós iremos aumentar o Bolsa Família. Como? A gente vai arrancar o dinheiro que roubou essas décadas todas. E uma parte vai para você. Só que você não pode ser funcionário público, você não pode ter casa, você não pode ser rico, você não pode ir para a cadeia, seu filho tem que se comportar bem na escola. Você tem que ter um comportamento exemplar. E será por 4 anos. Então, eu ainda não estou com a solução pronta, não pensei, vocês podem pensar nisso. Mas não dá para falar diretamente: vou cortar o Bolsa Família. Você tem um percentual gigantesco do Brasil hoje pendurado no Bolsa Família. O que eu vejo que muita gente pobre não viu, tem vergonha, horror se um filho falar Bolsa Família. O que eu escuto e vejo, a molecada adolescente zoa com os pais.
falando que não quer trabalhar, que quer ir buscar tudo. Está zoando, eles vão trabalhar. Não, eu vou trabalhar não, pai. Meu futuro é Bolsa Família. Porque os pais têm horror de um filho ser pendurado no Bolsa Família. Só que tem uma parte do Brasil que é estragada. Se nós atacarmos todo mundo que é estragado, estamos lascados. Então, ó, você ganha Bolsa Família, vai ganhar até mais. Só não pode ser criminoso e não pode faltar o Bolsa Família, beleza? Beleza. Então, esse para mim é o caminho. Tem um detalhe, hein? Eu já comentei aqui no Baitola Sentido, que eu acredito que foi por 4 anos, e aí é nada. O cara tem que sair do Bolsa Família depois de 4 anos. E o cara que é muito estragado, ele 4 anos, 4 anos é muito tempo, eu tomo muita cerveja depois, entendeu? Não, esse é o caminho. E tem um detalhe, eu acredito que o Lula irá aumentar o Bolsa Família para as eleições, tá? Quanto? R$400. Por que 400? É um número que o cara muda a qualidade de vida dele com isso. R$400 ele muda, ele consome coisas que ele está com muita vontade de consumir. Então, essa é a resposta. Não sei se você gostou, mas é o que me ocorre agora. Eu não tenho hábito de mentir, muito raramente. Boa noite. Posso fazer uma parte em relação a essa resposta? Ele mesmo lá do IBL até comentou essa semana aí, um artigo que eu tenho, se quiser. Nós somos magnata. Viu, João? Dá uma olhada no substack do 38, eu tenho um artigo sobre renda mínima. Eu escrevi com um cara chamado Felipe Hermes, na época que eu era presidente. Eu acredito que a única maneira desse país de acabar com a fé mesmo, acabar com saúde pública, educação pública, acabar com auxílios assistenciais. Hoje, se houvesse um referendo para a maioria da população escolher, se existiria uma renda mínima de um salário mínimo, quem quisesse recebia para renunciar por direitos políticos e sociais, para o cara não ter direito mais a direitos trabalhistas, o cara não ter direito mais a direitos previdenciários, o cara não ter direito mais de votar e ser votado. Eu não apenas acredito que a maioria da população, agora, nesse instante, diria sim para isso, como a maioria das pessoas preferem receber um salário mínimo do que ter direitos políticos. Quem aqui prefere ter direitos trabalhistas do que receber um salário mínimo? Levanta a mão. Um salário mínimo por mês. Só para você não ter direitos trabalhistas, você ter liberdade contratual, né? E você renunciar ao direito de votar. Rapaz, eu teria recebido esse salário, felizmente, minha vida inteira. Eu acho que a maioria das pessoas seria a favor disso. E a maioria das pessoas iam receber esse dinheiro. Mas no dia que a gente fizesse isso, nós íamos deixar de ser uma democracia, né? No sentido de federação, mas uma república no sentido dos pais fundadores. Só que uma proposta dessa, meu irmão, a maioria dos políticos nunca é permitida, nem sequer ser discutido publicamente. Olha o nosso substack, esse artigo que nós estamos organizando hoje em dia. Até o governo lá do negócio ficou falando sobre isso essa semana. Acho que o grande problema do Brasil eleitoral não é o que a gente vai fazer com o pessoal do Bolsa Família, não. Tem pesquisas, mesmo no governo, oficiais, que afirmam que entre 12% e 13% da população do Brasil não tem a liberdade de comprar o gás onde quiser e nem a internet. Entre 12% e 13% dos lares desse país, a internet é medida por facção. E não pela TIM, pela Vivo, pela Claro. Mas esse aí é um problema que vai ser um pouco mais difícil de resolver porque são Bolsa Família. 12% da população não compra a internet legalmente, eles são obrigados a comprar a internet, uma facção que comprou. É como se eu falo, nem voto, tem um senhor federal que governa aquele lugar e que não tem nenhum título legal, nada de a República, né? Pior da República de Deodoro é um cara que tem uma própria lei dele lá, e na verdade não é uma facção em duas, são centenas, né? Então se difuso, é mais difícil de combater. Como é que faz, bicho? O cara que não tem liberdade de contratar a internet da TIM, da Vivo, da Claro, ele tem a liberdade de votar quem quiser. Tem? E esse número vai aumentando ou diminuindo nos últimos anos? Quase igual a cada 6, 7 anos, nós não estamos no Brasil, né? Então, inclusive, eu acho que ao mesmo tempo que o grande problema eleitoral do Brasil, essas pessoas, elas não votam o que elas querem. Se elas derem teste, elas botar um desenho no carro, na casa e tal, que é errado, tratar com eles, ou é com um pau ser expulso para ter a casa na favela, em uma área controlada, seja o plano rural. E acho que esse é o problema maior da nossa família. Inclusive, em alguns aspectos, esse domínio das facções é também uma esperança. Porque na hora que esse número de 12%, 13% chegar a 20%, 25%, provavelmente o negócio, os farialinhas, né? Pessoal, os cancionários, né?
os oligarcas do regime, vai ter uma que vai chegar deles também. Não é só o Davi, o Tatinho, na hora que eles a população pagar o luz, água, chega uma hora que colapsa. Os próprios mamadores do sistema, o negócio colapsa. Tem uma frase, desde Salvador de Itália, que o socialismo acaba o dinheiro dos outros. Tem Bolsa Família na Venezuela, tem Bolsa Família relevante em Cuba. Na hora que acabar o ouro real, meu irmão, vai todo mundo receber a aposentadoria com uma valerada, né? Imagina a minha idade e a idade dos meus filhos. Eu vou receber uma aposentadoria, alguma coisa eles vão pagar, porque não vai valer merda nenhuma, né? Eles vão calote branco, chamando as finanças, né? Quando ele cumpre formalmente, mas ele tem material, não vai nas porra nenhuma. É isso. Eu acho que uma das soluções, a solução mais provável para o Bolsa Família é o calote branco com a destruição do real. Os caras, é muito mais fácil você desvalorizar o real. O governo brasileiro, ele é devedor ou credor de real? Ele deve pra caramba, né? Ele deve, inclusive, obrigações atuariais, obrigações futuras, dezenas de vezes uma dívida pública, né? Previdência, salário de servidor e tal. O interesse do governo é que o real se valorize ou desvalorize. Valorize e que segura um pouco antes da campanha, da boa eleição de se lasque, né? Eu acho que, isso não acontece, né? Nossos pais, minha mãe, por exemplo, ela pagou para receber 30 salários de INSS. Na hora que ela foi receber lá, meu irmão, aí era 3 ou 4 salários, né? A prática, a lógica do governo, o governo só alcançou, o Estado dele alcançou. O grande problema do pessoal dele, do pessoal lá das pessoas, crescimento exponencial do Estado, inclusive na hora do crescimento da população e da economia privada, ele só aconteceu baseado na Fiat, que é a da mentira, e promessas mentirosas como a previdência pública. Mas é comentário também, porque o lance do Narco do Estado é justamente isso. Os caras agora estão cobrando condomínio. Você viu isso? O condomínio do Rio de Janeiro, falou, ó, pessoal, vamos fazer, vai ter a reunião de assembleia agora, nesse fim de semana, do condomínio para decidir R$1.800 para a facção local. E depois da ata. Eu preferia pagar R$1.800 para a facção do que pagar a Coelba, a ANEL, como você chama aqui, a Companhia de Energia. Não é luz. Não, mas se a facção está usando a facção, ela tem que garantir que a Então, facção já chegou no condomínio. E o Rico, vai da live, ele já tem um condomínio dele, de Alphaville, dos Arcos. E a gente alertava isso em 2020. Tem um cara, um líder, que escreveu assim: o Central, em 2020, o Central estão alertando sobre o Narco Estado brasileiro. Ele falou assim: eu não sei qual é o irmão, tanto faz. A gente já falava disso porque a gente consegue ver. Mas como é que vocês conseguem ver? A gente para, escuta. É o que a gente faz. Ah, mas não tem solução. Vocês vão lembrar de um vídeo dos traficantes do Rio de Janeiro fugindo e caçamba, um caindo em cima do outro. O Estado, quando a gente é anarquista, mas ele tem que existir justamente para não deixar o aborto. Exato. Que é isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está usando todo o dinheiro que os servos aqui pagam para esses caras ficarem curtindo. Que é justamente a corte. É justamente o Luís XVI. O dinheiro vai para os caras, né? Eu queria só fazer mais um comentário importante. Existe, a gente usa muito, aliás, a promessa, o Gabriel veio fazer um comentário. Se eventualmente você não tem fé e não quer falar a palavra de Deus, pode usar o Criador, como é que é? A providência, fique à vontade. Nós temos dois movimentos, existe o Farol da Liberdade, tem valores da Bíblia judaico-cristãos e tem as diabetes, aí sim um movimento cristão mesmo. Então, se você não sente vontade com Deus, pode utilizar a providência, Criador, se igual for. Mas o ponto principal que eu queria falar é o seguinte: o que me move também, eu não sou santo, eu não sou uma pessoa 100% boa, dentro de mim existe um mal. Existe sim, de novo, abrindo meu coração, existe um grande desejo de vingança no meu coração por mim. Eu peço a ajuda de vocês, essa é uma promessa que eu faço. Eu não irei, se eu tiver oportunidade, se essa canetinha tiver oportunidade, eu não irei decepcionar vocês no desejo de vingança. Eu vou arrancar um couro dessa turma. Está prometido para vocês. Com gosto, isso para mim, por si só já vale.
arrancar o couro do ladrão, do corrupto. Os jovens, os filhos, não vou lhe dar um centavo do roubo das famílias, mas os adultos que roubaram, mais de um bico, vai aparecer faroleiro ali, falando, para, vovô bonzinho, porque quando eu bloqueio aparece um monte de gente falando, para, ele só te xingou ali, filho da merda, não, um monte de coisa, para, perdoa, não sei o que lá, coração peludo, então. Coração peludo, quem perdoa é Deus, eu não perdoo, eu sou um pecador, tá bom? Então, se eu tiver a oportunidade, boa noite. Eu sou Maurício Porfírio, estou com meus amigos aqui de São Bernardo do Campo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu não conheço o Farol da Liberdade, mas me dei a curiosidade de estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de saber, o Abra, hoje ele mora fora do país, e acredito que ele tenha uma visão que talvez seja a visão que nós também temos, uma visão de um Brasil melhor, aquilo que a gente está enxergando hoje. Talvez a gente tenha acreditado, ou a gente ainda acredita, em seres humanos, em atitudes, em alguém que vai liderar o Brasil para alguma coisa que seja diferente do que a gente está vendo hoje. Eu gostaria de saber efetivamente o que o Farol da Liberdade ele prega. Eu gostaria de saber qual que é o objetivo. É eleger um senador, eleger um governador, eleger um deputado federal, é fazer com que eu, sou lá de São Bernardo, eleja um vereador, que Farol da Liberdade tenha um prefeito. Eu gostaria de saber qual que é o engajamento, até porque nós somos seres políticos. E hoje aqui, eu acredito que é um evento político. não é. Então, eu gostaria de saber qual que é o objetivo. Então, Isso aqui é um evento, talvez, do ponto de vista político, do ponto de vista esotérico. Quando você negocia com a sua esposa, onde vocês vão sair para comer pizza ou macaronada, você está agindo de forma política. Nosso objetivo aqui não é eleger o prefeito de Araçatuba. Nosso objetivo aqui não é ganhar a próxima eleição. Nosso objetivo aqui não é arrumar cargo de vereador, senador ou deputado. Nosso objetivo aqui é um movimento civilizatório, resgatar a decência, a vergonha. E isso começa internamente. Eu me senti extremamente solidário. Eu sou um otário. Porque quando eu vejo alguma coisa errada, eu falo, isso está errado. Quando alguém me erra no troco, eu falo, você deu a mais. E aqui, nesse salão, eu não me sinto solitário. Por si só já valeu a pena. Eu não sou um ser totalmente exótico. Tem mais pessoas como eu aqui. Esse não é um movimento para me eleger. Não é um movimento que eu busco enriquecer. Se eu quisesse ser deputado, era calar a boca e falar, Bolsonaro, Michele é a Virgem Maria, limpando os pés de Jesus Cristo no hospital. Esse movimento é um resgate da dignidade. É onde a gente se encontra e fala, tem muita coisa errada, está faltando vergonha na cara desse país. O papel principal do farol é despertar o faroleiro. É permitir que cada um de vocês tenha coragem de falar, otário, esse sim otário está mentindo para si próprio que está tudo bem. Aí fora é que tem otário. Eu sou um bobo, não sou burro. Eu percebo o que está acontecendo. Depois de ser enganado, eu percebi. Tem um monte de imbecis aí fora que ainda acham que o Bolsonaro é um cara honesto. Tem um monte de imbecis aí fora que acham que o Brasil está indo por um caminho ok, e o que é importante é que daqui a pouco já é Natal e depois é o Carnaval. E eu não posso perder o próximo jogo de, sei lá, Santos com Corinthians. Eu cansei, eu quero mais isso aqui, eu quero mais o que eu quero. Primeiro que eu fui zoado nas coisas. Desde pequeno, pelo Lula, por um bando de corruptos,
Se eu puder, eu quero dar um troco. Lula está vivo ainda, me dá uma chance. Prometo que eu não vou fazer uma coisa, mas não é para me eleger, pode ser qualquer um de vocês. Um monte de gente já pegou o espírito. Um monte de gente aqui já é capaz de explicar para o senhor exatamente o que é o farol da liberdade. Essa que é a beleza. Eu não preciso explicar para o senhor. Qualquer um daqui que está com a camisa preta, está com a camisa preta de luto. Por quê? Porque as gerações passadas perderam esse país. E a gente vai resgatar. Qualquer um aqui que é faroleiro é capaz de explicar para o senhor o que é o farol da liberdade. Minha pessoal. Obrigado. Boa noite, meu nome é Francisco Papaello, sou aqui de São Paulo. O que eu gostaria de saber de vocês, hoje a gente já tem um movimento, farol, mas o que nós, como faroleiros, podemos fazer de efetivo, através das redes sociais, alguma movimentação, nos organizarmos, apesar que isso já está acontecendo, o Eric fez muito bem a divisão dos estados, hoje você tem as pessoas nos estados que dão algum direcionamento, mas o que eu gostaria de saber, por exemplo, o que a gente pode fazer para a candidatura independente andar mais rápido? Algum movimento nas redes sociais, alguma mais passeadas, vamos dizer assim, enfim. Eu gostaria de saber isso. Qual é o próximo passo? Obrigado. Vou te responder, o aparelho estava inclusive com a gente na Paulista. O único grupo do país que já foi publicamente defender candidatura independente, que é um direito do público, um direito fundamental. E ninguém fala nada. Ninguém menciona, ninguém sai na rua para falar isso. Essas faixas estão com a gente, independente. Estava na Paulista. E eu já fui na Paulista várias vezes, sendo bucha de canhão para político vagabundo, só que eu não sabia, né? Eu não cometeria esse erro novamente. Lá a gente estava por nós. E era o único grupo. E a gente foi, o Farol, que tem um grupo jurídico também, entrou com uma ação no TSE, um mandato de segurança, pela candidatura independente. Do meu irmão, o Carlão Reaça está aqui também. Por quê? O Farol é a ponta de lança para defender um direito que ninguém fala, assim, provavelmente nunca tinha ouvido falar disso. E aí a gente foi a Paulista, morte à corrupção. Ninguém mais fala nada contra a corrupção. Chega, acabou, não é mais assunto do Brasil, não tem mais corrupção. Como disse o Bolsonaro, eu acabei com a corrupção, acabei com a Lava Jato. Ele falou, não, no meu governo não tem corrupção como era antigamente. É só tráfico de influência. É assim, tá às escândalas para vocês verem. Está escancarada, é explícita a informação hoje. Está explícita na internet. Se você não consegue ver, ou você é um lixo humano, ou você é demoníaco, ou você é vagabundo, não tem como não ver. E eu não vou insistir com o vagabundo, idiota, porque eu sigo um exemplo de Paulo, por exemplo, que ele dizia que quando você vai conversar com um imbecil, você não entra na estutice dele, no tolo. Você bate o pó da sua sandália e deixa ele falando sozinho. Eu não vou discutir com o idiota. Então, quando a gente foi para Paulista, o Hélio falou assim, pois se a gente for, e não for ninguém. Aí eu falei, vai só eu, você e o Gabriel. E se vocês dois ficarem doentes, eu vou sozinho, porque agora a gente falou que vai, a gente vai. E foi um sucesso, cara. A partir disso, foi pautado no Supremo, a candidatura independente. O processo do Farol, o Fux, que é o herói agora do bolsonarismo, porque ele defendeu o Bolsonaro, ele foi contra a candidatura independente. Se ele tivesse aprovado, ele é o relator. Hoje, qualquer um aqui, como em qualquer país civilizado do planeta, poderia ser candidato sem passar pelos caciques de partido. Partido é uma entidade privada. Você, para exercer o seu direito mais básico, que é votar e ser votado, você precisa beijar a mão de um cacique, de um dono de partido. Então tem que passar pelo crivo do Valdemar, do Ciro Nogueira,
do Marcos Pereira, que é o Edir Macedo, do Lula, do Kassab. Então isso não foi negado pelo Fux. Só que andou, o processo andou. Primeiro foi negado pela Carmen Lúcia. E o meu irmão ele tem processo junto com o Farol em Portugal, processando Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia e Lula. Então tem uma movimentação. Dentro da lei, o Farol funciona dentro. A lei beneficia o Farol. A lei sim. O que a lei beneficia, isso é revolução. Se a gente aplicar a lei, a gente faz muito mais do que o Bukele fez com o El Salvador. O Brasil é muito mais complexo. E o que pode ser feito? Olha só, uma ação que estava lá há 14 anos de candidatura independente, estava parada com o Barroso. E, de repente, o Barroso pautou. A gente vai para a Paulista, fala 2 anos de candidatura independente, a gente ficou 2 anos no Farol, fazendo programas, lives, explicando. E aí, de repente, como se fosse um passe de mágica, ele pauta. E essas estruturas liberais, vamos dizer assim, são liberais, extremistas. Eles sacam ali, olha, nós somos agora, portanto, nós somos o herói da candidatura independente. Surgem os heróis. Aí, olha, eu que estou batalhando, a gente quando é o cara está indo a público defender um direito fundamental nosso, vamos à Paulista. Com vocês, cara, tem um monte de herói aqui que foi com a gente. A gente, se for fazer sozinho, eu tô fora. Por favor, isso aqui é um milagre. Ah, eu quero ver um milagre. Eu não acredito em Deus. Mas que milagre, cara. Isso é um milagre. E o que pode ser feito? A gente continua. Pode ver, agora já, de novo, vai lá, candidatura independente. Sacamos isso do nada, cara. Ninguém mencionava. Isso nunca tinha ouvido falar. Aí, candidatura avulsa, nunca tinha ouvido falar, a gente tirou isso daí e começou a falar. Meu irmão começou. E a coisa andou. O que pode ser feito agora? O que vocês estão fazendo? Quem pode apoiar? Às vezes tem um perfil, cara, eu não tenho dinheiro. Você pode abrir um perfil de internet. Você tem um celular? Tem aqui um cara, um herói, cara. Fica defendendo a gente, um monte de herói. Você tem um celular? Entra com o perfil, defende, fala do Farol, mostra para outro guerreiro. Não perca o seu tempo com vagabundo, com idiota, com idólatra. Bate a poeira da sua sandália. Deixa ele falando sozinho, não perca seu tempo. Perca o seu tempo com guerreiros. Você descobre rápido quando o cara é guerreiro. Você fala uma frase, 2, aí você vê se ele fala um absurdo. Deixa falando sozinho. Deixa o tomo com a sua estutice. Porque você convencer um guerreiro vale mais do que convencer 1000 vagabundos. E o vagabundo ele é vagabundo, ele é idólatra, ele não vai servir para nada. Esse cara não serve para nada. Para consertar o Brasil, para a gente consertar isso aqui, não, eu quero fugir, porque Elias fugiu também de Jezebel, cara, fugir e depois voltar. A família do Salvador, ele fugiu para o Egito e depois voltar. Tem que ter para onde voltar. Quem puder apoiar a candidatura independente, seja como você puder apoiar, financeiramente, o Farol, hein? O Farol é uma entidade sem fins lucrativos. Se você puder apoiar o Farol, a gente já apoiou, eu e meu irmão, mais do que prometido no segundo. Para ir sozinho, a gente virou e falou, você é para seguir sozinho, deixa fechar. E não fechou, as pessoas estão chegando. Com perfil de internet, entrando nos grupos do Farol, nos núcleos, então você tem núcleo de comunicação, núcleo jurídico, núcleo médico. E aqui eu quero enaltecer o doutor Luciano Azevedo, que é um herói do Farol, cara. O Farol teve determinado momento que a gente ficou sozinho, sendo lixado por milhões de pessoas. O meu irmão foi lixado. E poucas pessoas ficaram do nosso lado. Poucas. A Wendy, o Luciano Azevedo, a Luciana Galante. Eu não quero me esquecer do nome de ninguém, mas eu dei aqui alguns exemplos de pessoas que a gente tem gratidão, assim como tem gratidão ao Trejandão, que no meio da espiral do silêncio mais porca, o Marco Aurélio proibiu, pela lei romana, assassinato de reputação
E esse tipo de espião do silêncio é um ostracismo. Ele fala, meu, você está matando a pessoa. Você não pode fazer isso. E colocou na lei. E fizeram isso com a gente. Se a gente tivesse roubado, o pessoal tinha aplaudido. Vocês têm dúvida? Bastava a gente idolatrar um bezerro de fezes. Aí o pessoal idolatrava. O que você puder fazer para ajudar? A gente não tem todos esses braços. Continua, a ação continua. O doutor Rafael, lá de Portugal, um herói. Aqui o tio dele. É um herói, cara. Continuam os processos. Tem processo em Portugal. Tem 2 processos em Portugal. Um civil criminal pela candidatura independente. Mas essa estratégia de atacar no exterior não adianta nada. Quando é o farol que faz, ela não adianta nada. Quando é o bolso letrista que faz, é a estratégia mais top das galáxias. O farol já está fazendo isso há muito tempo. Sem estrutura, sem gabinete, sem dinheiro público, sem fundão. O que vocês podem fazer, e o Papai Neto está fazendo, ele foi a Paulista, ele posta as coisas na internet. O que você pode ajudar? Eu posso ajudar com pouco, mas eu posso, com tudo que eu posso, eu ajudo. Cara, vem dos céus. O que você puder ajudar, você ajuda. Responde. Só complementando, cada um pode fazer o papel do faroleiro. Eu acho que não queria citar nomes, né? Cada um de vocês. Eu parto do pressuposto que cada faroleiro é um guerreiro, um cavaleiro, que tem que ter a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, capacidade decisória e ação. Vocês estão percebendo isso, vocês têm liberdade decisória de ação, vocês têm um monte de iniciativas que a gente fica sabendo depois, e a gente fica encantado, só elogio, brilhante, sacada, não é o Eric, o Gabriel, tem um monte, vocês não querem nem citar cada um dos outros. Aí você pergunta, mas o que eu posso fazer? Vocês podem se coordenar, achar grupos, vocês têm uma liberdade muito grande de ação. Mas o que eu posso fazer? Eu não vou citar nomes, tem pessoas que têm deficiência de mobilidade, estão aqui, estão em todas as batalhas, estão na Paulista, estava na Paulista, na chuva, no frio, e está aqui hoje, e eu não vou falar aqui, olha, até falou, eu sou tímido, então não vou citar. Mas se consegue ser super atuante nas redes, um gigante nas redes, e está aqui além de tudo, eu acho que cada um de vocês pode pensar no que eu posso ajudar nessa batalha. Não estou falando para você deixar de ser um bom pai, um bom marido, tirar o seu tempo com o seu filho, ou gastar um dinheiro que você não tem. Não estou pedindo isso, eu não faria isso. Eu coloquei a vida dos meus filhos em risco e me arrependo. Meus filhos sofreram risco de vida e é a única coisa que me arrependo até hoje na minha vida. Tá? Então, o que está dentro de cada um de vocês pensem, vocês são senhores do seu destino, reflitam no que vocês possam agir, conversem. Esse espaço aqui é para vocês se conhecerem também, buscarem fortalecer os grupos e pensar em soluções estratégicas. Tá bom? Vamos falar mais uma coisa. Arthur, poderia fazer um agradecimento? Agradecimentos, por favor. Eu gostaria de agradecer que se levantasse o faroleiro que se sentisse com a idade mais nova do evento, o faroleiro que se sentisse com a idade mais elevada, para a gente bater uma palma e ter o pai. Então, esses dois faroleiros, os que se acham com a idade mais nova, se levante, ou que se acham com a idade mais elevada. É que o papai não vai conseguir se levantar. Não, papai. A gente bater palma e outra. O papai ele não fala que nem que vai aparecer direitinho. E outra também, aí eu gostaria que essa todo mundo batesse. O mais velho sou eu, segundo ele, eu tenho quanto? 130 anos? 800. E eu gostaria que todo mundo batesse palma, assim que o Abrão falasse o nome dos advogados, e a gente batesse palma de pé, todos. Tá? Era isso que eu ia mencionar. Tem advogados que eles têm receio de aparecer. Eles não estão aqui. Isso. Não, só E aí o que aconteceu? Esses advogados, que estão eles falaram, teve advogado que veio de outro estado para falar comigo. Ele falou, Arthur, falando do sentido da minha vida. Eu tenho uma vida garantida, um salário maravilhoso, mas eu não posso aparecer senão perderia isso. Mas que eu posso ir, o cara ajuda e faz e produz, cara, é impressionante. Os advogados, eles falam,
Pode mencionar o prenome, beleza, doutor Leandro, doutor Cláudio, tantos outros ali no mundo jurídico. A gente pode aplaudir aqui, eu não gostaria de interrogar. Eu acho que o princípio é esse. Eu acho que o princípio é cada um de vocês, em si só, é um herói. Cada faroleiro, se é faroleiro mesmo, ele tem que ter um comportamento, um código de ética, um código de conduta, que hoje no Brasil é de herói. Eu não queria falar do cara, né? Não faz mais a obrigação em terra de século XXI, em Sodoma e Gomorra, levar a ser uma pessoa com algum comportamento ético e moral, tem muito mérito. E eu acho que cada um de vocês aqui presente fez um dos seus para estar aqui, cada um de vocês aqui, dentro da sua possibilidade, é um herói. Eu acredito nisso, na virtude do caminho, não busco a aprovação de todos, eu busco a minha redenção e a minha consciência. Então vocês, cada um busca a sua redenção por si só, é um herói, cada um de vocês merece o aplauso. Vamos lá, gente! O farol não é contra a personalidade. O farol é um movimento civilizatório, um código de conduta, um código de uso. Vamos fazer a cerimônia? Vamos falar com o DJ para passar aquele vídeo primeiro. Aí você lê cada um recebeu uma cópia da promessa aí no seu banco. Vou falar para os voluntários, antes de passar o primeiro vídeo, para os voluntários, se você se acha apto a ser um faroleiro, levante a sua mão. Os nossos voluntários, aí será o destino, tá? Que sorteará o número de vocês, não dá para escolher. Abram e peguem e vamos dar uns 5 minutos agora para todo mundo pegar. O meu foi destino, o meu número é 94. Tá? O meu número é 94. Então, se você se acha um faroleiro, levante a mão. Se você está com a gente. E os nossos voluntários, por favor, voluntários. Se não tiver pronto, não tem problema nenhum. Ajudem na distribuição. Cadê os voluntários? Não, é para mim. Beleza? Entreguem aí, peguem e façam para mim do lado, tá? Peguem um, tá bom? E aí, após todos com. Quer fazer mais uma pergunta que eu fiz? Gente, depois que terminar aqui, a gente ainda vai lá. Depois vamos bater papo, falta uma hora para a gente entregar. Entendeu? A gente pode ir depois pro Figueira, pro hotel. Tá? Então, falando tchau. Tá? Peguem, a gente vai esperar a volta 5 para as 8. Melhor que a gente terminar aqui com calma, dá tempo de todo mundo se despedir. Até as 8, se todo caminhão tiver com o seu broche aí, já ajuda, beleza? Ser bom em um bom dia é fácil. É nos momentos difíceis que as pessoas se perdem. A promessa é um escudo que lhe dará força e convicção para que você permaneça na trilha da virtude diante das ameaças e dificuldades da vida. Será diante dos grandes dilemas e tentações, quando muitos falarão para ser mais flexível, que você se lembrará dela. A promessa não é um pacto e não é um juramento, pois, segundo o Salvador, não jure, apenas diga a verdade. Ela é um compromisso assumido consigo mesmo, em aliança com seus irmãos do farol e perante o Criador, de permanecer na trilha da virtude. A promessa simboliza a passagem de simpatizante para faroleiro, sendo que não há problema algum em permanecer apenas como um simpatizante. Importante salientar que isso não envolve mensalidade, vinculação financeira no presente ou no futuro, assim como não exige obediência cega a ninguém. O Farol da Liberdade não é uma instituição com fins lucrativos, não é uma sociedade secreta ou uma religião. Também não somos um partido político ou um mero projeto de poder. O Farol da Liberdade é um movimento civilizatório que visa resgatar e defender valores bíblicos. Além disso, você, como indivíduo, é o centro desse movimento, sendo uma pessoa livre para fazer suas escolhas de acordo com seus valores
e viver com o resultado de suas ações. O faroleiro não é vítima das circunstâncias, ele é senhor do seu destino. Individualmente, o faroleiro é um guerreiro que espalha ao seu redor, pelo exemplo, a importância de uma vida virtuosa e juntos formamos uma onda transformadora. Cada um de nós é uma luz. Juntos, somos o farol da liberdade. Será que eu posso pedir para todos ficarem de pé, por favor? Se vocês puderem repetir, após eu leio na frente, vocês repetem. Diante de Deus, que me fez a sua imagem e semelhança, prometo fazer o melhor possível para. Diante de Deus, que me fez a sua imagem e semelhança, prometo fazer o melhor possível para. Viver no caminho da verdade, justiça e liberdade. Viver no caminho da verdade, justiça e liberdade. Não me curvar perante ídolos ou mentiras. Não me curvar perante ídolos ou mentiras. Pautar minhas ações por honestidade, honra e compaixão. Pautar minhas ações pela honestidade, honra e compaixão. Reconhecer meus erros e buscar minha redenção. Reconhecer meus erros e buscar minha redenção. Que a luz desse farol ilumine meus passos, eu me apresento como faroleiro. Que a luz desse farol ilumine meus passos, eu me apresento como faroleiro. Non nobis Domini. Non nobis Domine. Pessoal, a gente vai tirar uma foto, então se vocês puderem continuar em pé, por favor.
Valeu, obrigado!